Quero nessa manhã convidar os irmãos a ver suas Bíblias em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Eu vou ler a partir do verso 24. Então, Atos 26, a partir do verso 24. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo? Paulo respondeu: eu não estou louco. Excelência, eu estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque eu tenho a certeza de que ele conhece todas as coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: pois eu pediria a Deus que por um pouco ou muito tempo, não somente o senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: eu já podia estar solto se não tivesse pedido. Ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Irmãos, é uma história muito interessante, mas eu gostaria de chamar a atenção especialmente para o verso 28. Algumas versões falam assim: por um pouco não me persuades a se tornar um cristão. Nessa versão usa por tão pouco tempo, Paulo, você acha que você ia me tornar um cristão? Eu gosto primeiro da outra versão, porque por um pouco, quase, por um triz, você me fazia um pouco cristão. Essa expressão quase, irmão, ela é um momento que a gente pensa assim, faltou um pouco, essa oportunidade eu perdi. Você já imaginou um quase campeão? Você já imaginou, quase passei no vestibular, quase passei num concurso? quase acertei na loto, né? Quase acertei na cena, pouco não acertei na média. Quase não garante. Agora, vamos pensar... Por pouco eu quase chego no céu, quer dizer, vou esperar que esse pouco me impeça de ir. Isso. Então aqui, por pouco, não me persuades a se tornar um cristão. Adiantou alguma coisa? A salvação que foi lhe concedida, ele disse quase. Deixei esse pouco. Mas aqui então diz em Lucas que Agripa e Berenice vieram ter um encontro para se tratar de negócios políticos, de coisas assim, relacionado àqueles oficiais importantes ali, e agora tem que tratar de um julgamento de um cidadão que nem Paulo, que veio ali simplesmente falar da sua conversão, falar do seu chamado, quem ele era, o homem que foi mudado, transformado, de perseguidor passa a ser perseguido. Paulo começa a contar a sua história, e para muitos falou assim: olha, eu estou com muito cuidado com Paulo, porque Paulo, a gente conhece Paulo muito bem, ele devasta as casas dos irmãos, ele comanda essa revolução para matar os irmãos, e agora Paulo está querendo defender essa causa. Cuidado com Paulo. Alguns cristãos pensavam assim, mas Paulo estava ali contando realmente que ele teve um encontro com Jesus, que a sua vida mudou, e agora o rei Agripa falou assim: quase, Paulo, que você me convence. Sabe, irmãos, não adianta muito se nós estiver contando a história de Paulo, desses homens, se nós não olhar para nós e olhar para nós se realmente nós somos realmente cristãos ou somos apenas quase cristãos. O que está faltando, irmãos? Quase que eu serei, eu sou um cristão genuíno. Então é que nós possamos
falar. Porque geralmente, irmãos, nós não, às vezes nós pensamos que somos muito bonzinhos nessa questão, né? Existe a diferença do fariseu e o publicano. O fariseu dizia, olha, eu jejuo, eu oro, eu devolvo dízimo. Eu jejuo 2 vezes por dia, quer dizer, não comi 2 vezes por dia. E eu sou um bom cristão. Mas não sou que nem esse aí, ó, né? Esse miserável aí, do publicano, cobrador de impostos. Mas o publicano dizia, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele sabia da sua condição e ele precisava alcançar a graça, a misericórdia de Deus. Então hoje, irmãos, é muito perigoso nós acharmos que não tem que mudar nada. Mas é muito perigoso nós acharmos que o quase vai nos levar para a eternidade. É muito perigoso nós pensarmos isso. É o morno, né? É o morno. Vamos falar sobre o morno. Então Paulo tentou de todos os jeitos, Paulo tentou para tentar atrair aquele homem para Jesus. Mas sabe o que ele disse? A reação do rei Agripa era o seguinte: nossa, diante de tantas autoridades aqui, eu vou me entregar, eu vou declarar que eu aceito. Talvez hoje, irmãos, nós julgamos que não somos verdadeiros cristãos por causa de um parente, por causa de um amigo, por causa de alguém da família. Nós ficamos assim, receosos em nos entregar, porque alguém vai ver que eu estou me entregando para, quem sabe, participando de um grupo. Alguém fala assim, não, mas vai ser chocante quando o meu pastor, quando a minha família souber que eu decidi ser um cristão. No sábado passado, uma mulher chamada Ana Caron. Quem é essa mulher? Essa mulher, irmão, já gravou com os homens mais famosos do mundo, Estados Unidos e tudo mais. E ela diz que diante dos aplausos que as pessoas aplaudiam, ela falou assim, eu não mereço isso. Eu vou mudar a minha vida, eu não vou cantar música secular, agora eu vou compor hino, porque eu quero louvar a Deus, que é Ele que deve ser honrado e glorificado. Amém. Pode entrar no YouTube e pesquisar a Ana Caron, ela conta os testemunhos dela, a experiência dela. Pessoas não medem essa circunstância. Irmãos, eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito muito no poder da oração. Sempre a gente tem orado em casa, né? Nos nossos cultos. E a gente tem orado para os nossos filhos também. E nessa quinta-feira, como a gente reuniu para resolver como é que vamos fazer de aluguel, qual é o nosso plano, para onde vamos, o que vamos fazer, né? E aí, nós sempre tivemos uma preocupação, porque os filhos da gente nos prendem a gente. A gente fica assim, trabalhando em função deles, vivendo em função deles, dorme, come, tudo em função deles. Então a gente pensa assim, gente, a gente fala de ir para a roça, e nossos filhos estão aí trabalhando, estudando, querendo conquistar uma profissão, mas vamos orar. Então ontem não, quinta-feira, antes de ontem, nós, nessa questão de um dia ir para a roça, a Aline trabalha, estuda, faz faculdade, e a Aline falou assim, ela começou a chorar e dizer que ela não vê a hora de ir para a roça. Amém, né? Amém. Amém. Para mim isso é o poder da oração, porque não é o que a gente esperava dela. E ela falou, e eu estou querendo isso, pai, ou mãe, é porque eu estou preocupado com a minha salvação. Né? E ela pediu hoje para entender ela, que ela queria ficar em casa, que ela está buscando a sós. Eu falei para ela, filho, isso é uma virtude, eu acho bonita essa atitude sua de buscar a Deus. Quando a gente vê alguém buscando a Deus, irmãos, isso aí mexe com a gente, porque a gente também sente esse desejo de estar buscando o crescimento espiritual. Né? Então eu fico pensando aqui,
Será que os conhecidos? Será que a sua família, alguém está sendo para você? Porque eu falo isso porque às vezes tem um certo problema, mas diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, não falo a memória, 38 por ali, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus no Senhor. Nada, nada, nem profundidade, ninguém pode nos separar. E agora ele ficou indeciso, né? Paulo falou, não fique indeciso. Eu gostaria, não importa o tempo, não só você, Rei Agripa, mas todas as pessoas que estão aqui, que um dia pudessem aceitar Jesus, né? De verdade. Ele chegou tão próximo para ter uma vida mudada, transformada, mas não quis declarar. Às vezes nós nos sensibilizamos diante do que lemos, do que vimos, do que presenciamos. Essa semana eu assisti um vídeo sobre um pregador batista, rapaz novo. Irmão, ele fez um sermão, está na internet, no YouTube, Pregação Chocante é o título. Eu gravei um DVD, gravei vários DVD, passei para algumas pessoas. É impossível você não assistir aquele DVD se você não se comover, não mudar a sua vida. Sabe, é impossível. Eu passei um aqui para a irmã. E eu vou falar uma coisa, irmãos. A salvação passou tão perto, mas ele não aproveitou a sua oportunidade. Tem muitas pessoas que falam, eu não fumo, eu não bebo, eu sou honesto no meu negócio. Eu sou um bom cristão. Alguns pensam assim, né? Eu sou um bom cristão. Mas isso não é muito importante. Nós mesmos dizer que somos é um problema, talvez. Queira Deus que for verdade, mas geralmente é as pessoas que veem, e mesmo que as pessoas não vejam, só Deus vai ver. Então, assim, se nós falamos, eu sou um bom cristão, você pode perguntar para Jesus, você realmente é um bom cristão? Espera que Jesus dê, então, essa resposta. Conta-se que 2 nadadores estavam atravessando um rio a nado. E no texto do percurso, um disse assim, você está cansado? E ele disse, o outro falou, não, vamos embora. Aí na metade do caminho, perguntou novamente, companheiro, você está cansado? E ele respondeu, um pouquinho, amigo. Então, mais no finalzinho, ele disse novamente, e aí, você está cansado? Sim, muito cansado. Muito cansado, vamos voltar. E essa história é para nos mostrar, que às vezes nós estamos nadando, cansados, né? Cada vez mais. E quando chega na reta final, há poucas braçadas, né, da salvação, mas queremos voltar. Né? Queremos voltar, queremos desistir. Eu sei que às vezes nós já tem passado na mente, né, que não é uma coisa certa, mas muitas pessoas já pensou, eu já pensei em jogar tudo para trás, desistir. Se nós estivermos assim, irmão, lembre-se que o propósito dessa mensagem também é fazer com que nós não desistamos. Nós não desistimos, porque estamos chegando perto do objetivo, perto da vinda de Jesus. Né? Então nós não vamos desistir. Por mais que está difícil, né? Diz que Thomas Edison, o inventor da lâmpada e outras coisas, diz que ele tentou muitas vezes, mas ele diz que cada vez que ele buscava mais informações, ele ia descobrindo mais coisas. Mas ele lutou pelo menos 10.000 vezes para conseguir a lâmpada que hoje para nós é algo maravilhoso, né? O inventor da lâmpada e muitas outras coisas que ele inventou. Sabe, às vezes nós vamos a cada dia aprendendo com os erros, não só nós como dos outros. Nós vamos galgando mais assim até que nós vamos chegar à perfeição. Alguém lê para nós, por gentileza, Filipenses 3, 12 até o 14. Filipenses 12, 3, Filipenses 3, 12 a 14.
Não que já tenha alcançado, porque seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo dizia, não que eu haja alcançado o prêmio, mas, ou que eu seja perfeito, mas a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa ele faz. O que ele fazia? Esquece o passado. Irmãos, tem gente que vive pelo passado. Eu acho que Deus não vai me perdoar por aquilo que eu errei. Ou então, faz como Pedro, que olhava para trás para ver o tanto que já andou, ou o tanto que ele já conseguiu andar. Paulo fala, olha, eu esqueço o que para trás fica, eu avanço cada dia para o prêmio da soberana vocação. Prossigo para o alvo, né? O prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse também deve ser o nosso objetivo. Esquece o passado, mano. Vamos viver uma vida daqui para frente diferente. Nós não podemos desistir. O inimigo vai sempre dizer o seguinte, olha, não adianta, você foi longe demais. Esse é o seu fim. Sabe, irmãos, quando ele diz isso, muitas vezes as pessoas tomam decisões, às vezes, precipitadas. Exemplo, as pessoas falam assim, olha, não dá mais para viver com você, eu vou ter que separar. Tem uma vida lá de 30 anos, depois tá quase... Por causa de alguma coisinha, né? Às vezes é uma coisa tão pequenininha. Assim, quase. Por causa de nada, né? Às vezes. Isso. Quando José do Egito foi jogado na cisterna, o inimigo falou, esse é o seu fim. Por que José foi jogado? Porque os seus irmãos odiavam ele, porque ele era uma pessoa de Deus. Estava tendo respostas de Deus, mas eles preferiam fazer isso com o próprio irmão, jogou numa cisterna. O inimigo chega para ele e fala, José, você está perdido, rapaz. É o seu fim, não tem mais jeito. Deus fala, não, José, é o começo da sua vida, você vai ser o governador do Egito, você vai tirar seus irmãos da fome, você vai ser uma bênção. E Deus fala assim, para um outro personagem, fala para Esté, eu vou acabar com o seu povo. Aliás, o diabo diz para Esté, né, no tempo da escravidão, é o fim. E Deus diz, não é, eu vou te transformar você na rainha dos medos e dos persas, e você vai livrar o povo de Deus nas garras do inimigo. O inimigo disse para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é o fim, você está perdido. E Deus fala para ele, não, vocês vão ser os governadores de Babilônia, não é o fim de vocês não. Porque aqueles três disseram, ó rei, se tu quiser saber é o seguinte, se Deus quiser livrar-nos da fornalha, Ele vai livrar, senão você fica sabendo, rei, que nós não vamos nos prostrar diante de sua autoridade, diante dessa imagem. E hoje, irmão, nós estamos às vezes olhando para o povo, a multidão, e tomando decisões, quem sabe, de nos prostrar diante dos problemas, das cores, dos prazeres, de alguma coisa dessa vida. O inimigo também disse para Daniel, Daniel, na cova dos leões você está acabado, é o seu fim. E Deus diz, não, mãe, não é assim, Daniel. Fica tranquilo que você vai mudar a história desse mundo. O inimigo disse para Jonas, quando estava no peixe, Jonas, é o seu fim. E Deus diz, não, Jonas, eu vou te usar você para pregar o evangelho para os ninivitas. Ele disse para Jonas, a ilha de Patmos, é o seu fim. E Deus falou, não é. Nós vamos usar você, João, para que possa trazer revelações de coisas futuras para o meu povo. O inimigo disse para Jesus, lá na cruz, é o seu fim. Mas Deus diz, não é o fim. Porque através da morte de Jesus na cruz, toda a humanidade poderá ser salva se o buscar, se o crer. Portanto, irmãos, para nós não é diferente.
quando nós achamos que realmente não é o fim. Quando achamos que é o fim, realmente temos a confiança em Deus e isso será revertido. Então, quando Pedro andava sobre as águas, né, passando aquele susto, os discípulos, quando viam Jesus andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma, que era um espírito. E Jesus então fala para Pedro, após esse pedido: Senhor, eu quero andar contigo. Então vem, Pedro. Vem, Pedro. E diz que num momento bateu um vento, e Pedro olhou para trás e começou a afundar. E como Jesus segurou na mão e diz: homem de pequena fé, porque você duvida? Quando nós esquecemos, irmão, de olhar para Jesus e olhamos as circunstâncias da vida, nós podemos afundar. Nós podemos afundar. Gostaria que lesse Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aí está, irmãos. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que sabia que, mesmo diante daquelas provações, tinha algo muito melhor posteriormente. E ele está dizendo aí, né, nós não vencemos o pecado a ponto de derramar sangue, mas se necessário for, irmão, derrame sangue, mas não cometa o pecado. É o que está dizendo aqui. Então eu gostaria de nós lêssemos alguns versos, irmão, para que nós possamos refletir essa triste palavra, quase cristão. Quase cristão. O que é ser um quase cristão? Tiago 4,17. Outro já procura Atos 26. Aliás, pode ser... Esqueça Tiago, Atos 26. Pode ser Tiago 4,17. Esqueça o Atos, por enquanto, que aqui nós já lemos ele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que ele não pudesse. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, É pecado. Eu estava vendo. esse é um quase cristão, né? Sabe que tem que fazer, que tem que mudar, mas não está mudando nada. Sabe que tem que fazer as coisas certas, mas não está. Esse é um quase cristão. Lamentavelmente, está cometendo pecado. E consciente ainda. Consciente ainda. Perfeitamente. Sabe. Né? O outro será é aquele que se torna como Agripa, que diz: por um pouco não me persuades a me fazer cristão. Esse também é o outro. O outro está em Tiago 4, verso 4. Vamos ver uma característica de um quase cristão. Aqui, essa questão, sabe fazer o bem, porque às vezes o pecado, você não vai cometer um delito, alguma coisa ruim, mas aqui está dizendo, sabe fazer o bem, e não faz. Porque Fazer o bem é muito além do que muito só além. deixar de fazer o mal. Isso. Né? É ação fazer, né? É fazer o bem, Porque né? fazer o A bem- beneficência que a irmã White fala tanto, né? Da Isso. beneficência. Todos os conselhos de Deus para a nossa vida íntegra e irrepreensível, de viver Eu com sei saúde, que de tem que viver, fazer, mas não viver faço. como um cristão genuíno, é o bem. Entendeu? Tiago 4,4.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí está uma outra característica de um quase cristão. Pessoas que estão com as coisas do mundo, a pegar as coisas do mundo, o que o mundo oferece. É a moda, é a comida, no geral, eu estou apegado com as coisas do mundo. É uma coisa perigosíssima, porque nós não estamos nem lá nem aqui. Busca do prazer. Buscamos dois, a busca dos prazeres, nos envolvendo com as coisas que o mundo oferece. Então isso, irmãos, também é uma condição perigosa. Infiéis, diz aqui, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Se nós quisermos amar o mundo, se tornamos inimigos de Deus. João 15,16. Aqui também uma outra característica de alguém que é quase cristão. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você pede ao Pai em nome de Jesus, Ele vai conceder. Ele vai conceder. E Ele está dizendo assim, se você é um cristão, que diz que é um cristão, e não produz fruto, qual é o fruto do cristão? Né? O João Batista prega, olha, mostre de fato se vocês são cristãos, não apenas de palavras, mas em ações, né? no caráter, mostra. Produza frutos que permaneçam. A pessoa produz um fruto hoje, um fruto amanhã, outra hora não produz fruto. E aí é um problema. Aqui está falando de produzir fruto. O que nós não devemos estar preocupados, que no próprio livro de João, capítulo 4, verso 5, alguém pode ler no capítulo 15 mesmo aí, o verso 4 e 5? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou videiro, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí está o segredo. Meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira. Nós temos que estar ligados na videira, que é Jesus, para que nós possamos, como galhos, ramos, produzir fruto. Nós nunca vamos produzir fruto desligados dessa videira. Nós podemos falar, não, eu vou tentar, eu vou mudar a minha vida, eu vou tentar, eu vou fazer isso, eu vou tentando. E nós estamos passando anos e anos tentando a vida, porque nós queremos mudar separado da videira. E o verso 5 diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Nem mudar a própria vida, né? Não pode. Ninguém. E agora eu vou falar um pouco do fruto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas parece que eu não estou conseguindo produzir fruto. Não se preocupe. A preocupação é permanecer na videira. Os frutos é uma consequência. É natural. Tem fruto que dá. Se você plantar um alface, acho que é 3 meses, está pronto para você comer, não é? Mas diz a história, irmãos, que o fruto do pinheiro, piano, quando ele dá a primeira vez, ele dá quando ele inteira 50 anos. E quando ele dá a primeira safra de fruta, ele produz um fruto só. Nossa! Já pensou, hein? 50 anos para dar um fruto. Nós não devemos nos preocupar com o tipo de fruto que nós somos. Preocupar sim em permanecer na videira. Agora, por que tantos crentes são quase cristãos? Vamos ver. Mateus 15, 7 a 9. 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Isso aqui. Aí está, irmãos. Isaías disse que tinha um povo, né, hipócrita, falso, que está ensinando o que Deus não ensinou.
Preceitos de homem. Então hoje, irmão, nós não estamos vivendo mais assim naquilo que o fulano ali falou. Vamos pesquisar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos ver se realmente é assim. Porque muito falar, meu pastor disse que é assim, pronto. Nós não podemos dar. Tem que acreditar em ouvir tudo, ou ler tudo, mas a gente tem que saber fazer distinção de certas coisas. Não é tudo que nós vamos ler, vamos absorvendo. Vamos absorvendo. Nós temos que ver se é assim mesmo. O que é que está falando? Né? Ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Onde é que está isso na Bíblia? Né? Guardar domingo, por exemplo. Onde está escrito na Bíblia que o domingo é um dia santificado por Deus, abençoado e santificado? Não diz. Onde diz na Bíblia que tem três deuses, sendo que alguém fala que é um só Deus, o Pai, 1 Coríntios 8,6. Então, irmãos, esse aqui é aqueles quase. Mas além disso, irmãos, além disso, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, às vezes, nós podemos não fazer parte desses que eu falei, mas às vezes, de alguma forma, nós estamos preferindo aceitar o que os outros falam e não o que a Bíblia fala. Muito perigoso também essa questão do seu quase cristão. Agora, João 7,13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Pode ser, tá bom, tá ótimo, só isso aí mesmo. Olha, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Muitas pessoas se entregaram a Jesus, mas muitas delas não se entregaram a Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque tinha medo dos judeus fazer algum mal. Certo? Agora vamos ver uma outra coisa aqui, João 12, 42 e 43. Muito interessante isso aqui também. E eu vou contar uma história que aconteceu essa semana. João 12, 42 a 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Acontece muito isso hoje, né? A pessoa às vezes tem medo ou do pastor da igreja, ou do pai ou da mãe, e fala, não, assim nessa religião. Então aqui, irmão, nós já passamos por essa experiência. Se não quer ser expulso da sinagoga, como nós fomos, né? Nós passamos por essa experiência. Nós estávamos ali, advertimos algumas pessoas, eles acreditaram nessa verdade, mas Fomos eles eram expulsos desconfiados. praticamente, né? Por quê? Porque eles estavam com medo de ser expulsos da igreja. Qual é o seu nome, irmão? Elza. Olha, se um dia você tomar uma decisão, você vai ganhar uns amigos e você vai ver quem são seus amigos de verdade. Porque você dá um passo para o lado de Cristo, alguém vai te criticar, vai zombar, e alguém não vai tomar essa decisão com você porque eles vão falar assim, eu não vou tomar essa decisão, senão você é expulso da minha igreja. No tempo de Jesus, irmão, foi a mesma coisa. As pessoas não confessavam, não se entregavam para Jesus, porque achavam que ia ser expulso da igreja, e ser expulso da igreja achava que não tinha salvação. E hoje Deus não trabalha mais com igreja. A igreja de Deus são pessoas. Não é tempo, parede, acabou isso aí, isso aí é só para enganação, só para ganhar dinheiro, só para extorquir a irmandade, porque eles estão fazendo mais clientes do que fazendo membros. Status, Eu né, também. sabe aquele irmão que esteve aqui no sábado? Sim. Eu convidei para estar hoje aqui, mas ele não pôde estar aqui. Aquele irmão, 27 anos de adventista. Passamos um monte de DVD para ele, uns 12. Irmão, assista aí. E o filho dele não quis receber, falou, passa para o meu pai. Porque meu pai é muito inteligente, meu pai conhece muito da Bíblia, ele vai provar para você que você está totalmente enganado. Eu falei, tudo bem, passa para ele. Passei para o pai dele. 1 ano passou, 2 anos se passou. E o filho falava para mim, o Fábio, olha, meu pai está escrevendo lá umas páginas no caderno para provar para você que você está enganado. E ele me tratava com palavras tão grossas que eu tive que excluir ele do Facebook. E aí, irmãos, um dia um homem me liga. Irmãozinho, dá para você vir aqui. E eu saí do serviço correndo, fui lá, ficando na calçada dele lá até 11 horas da noite,
falando. E eu falei, irmão, só assisti o DVD. Ele falou assim, o que eu assisti mesmo, eu assisti 2 vezes, mas tem DVD que eu assisti 5, tem uns que eu assisti 8 vezes. Então gostou, né? Queria decorar e escrever mesmo, que ele Por isso que ele escreveu. é, A gente vê, percebe e tem um bom conhecimento. E aí eu falei para ele, irmão, e aí, o que o senhor acha? O senhor crê na Trindade? Ele falou assim, olha, para te falar a verdade, no começo eu estava escrevendo mesmo para rebater. Mas quando eu assisti, eu fui obrigado a rasgar e mudar a história. E ele tem na casa dele, ontem à noite eu estava na casa dele, ele tem 2 cadernos escritos. E ele vai, procura aqui, você viu? Ele anota tudo, anota tudo. sabe onde está tudo. Ele já passa no caderninho. E ele, irmãos, e ele passou na igreja dele, para alguns membros. E muitas pessoas, irmãos, concordam com ele. Muitas pessoas concordam com ele, anciões concordam com ele. Diziam concordar com ele. Só, ele chamou o pastor na casa dele para falar, e o pastor falou, esqueça a associação, esqueça esses homens, vai para a Bíblia, vai estuda. Não questionou com ele. E aí, irmãos, ele começa a perseguição contra ele. Ele ficou sabendo, ele foi convidado, ele sempre é convidado para pregar as igrejas, então eu gosto que ele pregue. Ele foi convidado para pregar numa igreja. E aí o pastor, no mês de abril, o pastor ainda não tinha assumido o distrito, que era para ter assumido já em fevereiro, o pastor estava por aí, ligou para ele e falou, olha, eu gostaria de falar para você não pregar naquela igreja tal dia, porque a igreja vai ser inaugurada e a gente mudou a programação. E a irmã te pediu para você pregar, eu gostaria que você não pregasse. Aí ele, no momento eu estava com ele estava fazendo um serviço para a empresa Nato Charme e ele recebeu esse telefone e me contou. Eu falei, irmão, eu acho que o senhor deve ir lá. No dia que o senhor ia pregar, o senhor vai lá. Eu acho que eu vou então. E ele foi. Quando chegou lá, a irmã que convidou ficou toda sem jeito. Irmão, me desculpa. Eu falei, por que desculpa? Porque aconteceu isso. Não, você tem que ter ligado para mim, que não dava, porque você me convidou. Agora o pastor me liga e fala que não dá. E chega aqui, a programação não mudou nada. E o pastor não veio, não tem ninguém pregando. E o pastor havia dito que na quinta-feira ia na casa dele. E o pastor foi. Quando chegou lá, ele falou, pastor, eu gostaria de falar uma coisa para o senhor o seguinte. O senhor é mentiroso e sem vergonha. E foi contar para ele por quê. Porque o senhor falou mentira para mim. E falou umas coisas lá para ele e tudo, e no final o pastor falou que ia orar. Falou, não precisa orar, pastor. O senhor é mentiroso. Não precisa orar. O senhor pode ver que o senhor veio. E depois foi o pastor com anciões na casa dele. E também deu uma discussão, porque e marcaram uma comissão, e eles foram na comissão, e ele chegou, a comissão estava em peso na igreja. A igreja central, a igreja da Vila Brasil. Chegou para ele e falou assim, o irmão Antônio Jarina, né, que é o nome dele, falou, chegou para a comissão e disse, quem são os acusadores? Ou as testemunhas pela qual vocês querem me condenar? Não tem. Aí disse que começou uns 10 minutos e falou assim, irmão, é o seguinte, se não tem acusador, eu estou indo embora. E deixou a comissão, foi embora. Ele foi lá para casa, inclusive saiu da comissão, foi para minha casa. E depois, passou um tempo, cogitaram com ele que ia ter uma outra comissão. E depois, irmão, o que ele ficou sabendo, recentemente, semana passada, ele levou em casa a carta de exclusão. Não avisou para ele e falou que foi excluído. Aí ele viu, agora ele vê, irmão, quem é os amigos. Ele disse que tem um irmão que vende pão na feira, chama Agendô, inclusive ele vende pão ali perto do Carrefour Sudoeste, Agendô. Ele tem outras feiras que ele vende pão. Irmão, o que aconteceu com você e tal? Eu preciso... Aí o irmão brincando falou assim, foi questão de mulher, sabe como que é? É mulherada aí, assedia a gente, não é muito brincalhão. Aí, irmão, você não acredita, não sei o que. Ele falou assim, então calma um pouquinho, ele falou assim, aí ele falou, não, você vai, eu vou na sua casa. Ele falou assim, agora você nunca foi em casa, você vai agora, mas pode ir em casa, para eu explicar realmente o que foi. Mas eu
por uma coisa de Deus, eu acho. Não sei o que vai acontecer, que não foi ainda. Mas um dia eu passei nessa feira e dei um pacote de DVD para essa Genu. Então, se ela assistiu, já estão tudo assim engatilhadas, as coisas para ele saber. Então, irmãos, hoje, algumas pessoas que diziam estar do lado dele, que eram os amigos dele, ficaram do lado do pastor porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Porque essa mensagem, irmão, de trindade é um dogma que todo mundo sabe disso. A Igreja Adventista tem isso publicado em seu material, mas elas ignoram e tem hora que lê uma coisa e fala de outra e tem mudado livros e assim por diante. Bom, irmãos, o que eu quero dizer, a história está se repetindo. As pessoas não confessam porque têm medo de ser expulsos da sinagoga da igreja. 2 Timóteo 3,4. Por causa dos prazeres do mundo também, é que existem os quase cristãos. Vamos ver algum exemplo aí. Eu acho que nós podemos ver até do verso 1 ao 7. Tá? Do 2 Timóteo 3, verso 1 a 7. Podemos ver o verso 1 a 7. Sabe, porém, isso? Pode ler, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigos dos deleites do caminho de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Está vendo, irmãos? Esse é o quase cristão. Tudo apegado com essas coisas do mundo, com os prazeres. Nós devemos afastar, irmão, de pessoas que estão envolvidas com as práticas do mundo, porque são influências negativas. E eu sempre digo, irmãos, quando nós escolhemos as pessoas boas, as pessoas que buscam a Deus como a nossa influência para o bem, nós vamos fazer o bem. Mas se nós estivermos procurando as coisas erradas, vai para as coisas erradas. Ninguém vai hoje para o mundo das drogas se estiver buscando Deus numa igreja qualquer. Provérbios 5, verso 22. Cinco, 22? 5:22. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prendem. Com as portas do seu pecado é detido. Aí está, o perverso, na outra versão fala, né? O próprio perverso, as suas iniquidades o prendem. Né? Esse é um detalhe que também é um problema do quase cristão. Agora uma outra coisa aqui, irmãos, é Lucas 12:15. Alguém procura 1 Timóteo 6 e 2 Coríntios 9 hoje. Então vamos primeiro Lucas 12. Diz-me, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Tá. Algum fala de qualquer homem, né? Não fala. Então, olha só. Cuidado com a avareza. O que é a avareza? O interesse do ganho. Hoje eu fico imaginando nesse mundo o interesse financeiro das pessoas de tirar, de ganhar, de aproveitar de alguma forma, lucrar. Tem feito pessoas matarem gente da família por causa de Coisa dinheiro. Ele sempre mais, né? Nunca está satisfeito. Perfeito. A vida, isso, irmãos, a avareza é isso também. Ele nunca Está satisfeito. Você tem ali para suprir, está sendo suprido, mas está querendo mais. Quer mais? Ainda dá um jeito de tirar do outro que não tem. Irmão, já pensou o mal que isso está... a insatisfação com o que tem? Quer ver um exemplo? 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, vamos ler do 7 até o 10. Do 7 ao 10. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Deixa eu ler primeiro, peraí. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e como que os cobrimos?
e que nos cobrimos. Estamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocívias que submergem os homens na perdição e ruína. Aí está. Os que querem ficar ricos caem em ciladas e tentações. É porque o amor ao dinheiro é a raiz A de raiz toda de a todos os espécie de males. males. Temos o que comer, o que vestir, tá bom, diz Paulo. Preocupar com o quê, Mas né? isso é contentamento. Porque essa avareza, esse interesse de buscar e alcançar sempre mais, é ruína, é perigoso. 2 Coríntios 9, 5 a 7. Irmãos, enquanto alguém acha, 2 Coríntios 9, 5 a 7, recentemente foi uma pessoa fazer um serviço de pedreiro em casa, na calçada, e essa pessoa veio, ele é brasileiro, foi para a Espanha e ele tentou trabalhar um tempo lá e ele voltou. E eu percebi, irmãos, que ele estava assim, agoniado, triste, porque ele não conseguia ficar rico, prosperar. Por que tem pessoas que ficam ricos? Por que pessoas prosperam? Por que a gente, como cristão que busca a Deus, a gente vive nessa miséria? Ainda tem inveja do outro que tem, né? Pois nós vamos ler um verso já. Ainda tem inveja do outro que tem, né? Querem almejar o que é dos outros. 2 Coríntios 9, 5 a 7. Daqui a pouco nós vamos ler o outro verso. Vai, irmão, pode ir. Quem encontrou, irmão? Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que precedessem entre vós, preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, É 5, 9. 2 Coríntios 9, 5 a 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Até isso, irmão. Porque às vezes nós retemos o que é nosso, não queremos dar. Temos dó de doar, de dar, tá achando, fica pensando que vai faltar, né, para você e tal. Diz que tem países aí fora que o povo é assim, mais mão aberta para ajudar. E nós brasileiros somos muito apegados. Existe um dito popular aí, que rico não é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que ajuda os outros. Esse Esse sim. 2 Coríntios 9, 5 a 7. Se você não doa, não ajuda os outros, é porque você está precisando. Você está necessitando daquilo. Então, se você ajuda, então é porque você é uma pessoa rica. Aproveita quem está em Lucas 12, verso 15, lê também o 20 e 21. Lucas 12, 20 e 21. Também fala um pouco sobre isso. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Talvez não juntar tesouro, ou às vezes assim, às vezes cada um falar, mas se eu tivesse bastante dinheiro, eu ia ajudar os outros. Nós podemos ajudar na condição que nós estamos, porque quando a pessoa tem muito também, ela não pensa no baixo, não. Aí quanto mais tem, Agora, lá em Tiago também fala, né, sobre essa questão da pessoa estar apegada com as coisas dessa terra. Mas eu quero lembrar o seguinte, por quê? Deus tem prometido para nós riqueza aqui? Não. Não. Irmão, se nós olharmos os personagens da Bíblia, a maioria deles foram pobres. Exceções de alguém que tinha dinheiro. E muitas vezes que tinha dinheiro, Deus pedia, ou Jesus falou que aquele jovem rico. Paulo deu tudo que tinha, né? Isso, deu tudo que tinha. A gente olhar a história dos mártires, das pessoas, dos pioneiros, tinha um dos pioneiros lá, que era um homem rico. Ele deu tudo, irmão, a ponto de não ter o que comer. Mas Deus provia, mandando alguém que levasse uma cesta para ele. Ellen White trabalhava incansavelmente fabricando chapéu para usar a pregação do Evangelho. Entendeu? Irmão White também tinha quando ela foi chamada, né? Deus chamou ela, ela ficou com um receio e pediu a Deus que não deixasse ela se perder por causa daquele privilégio de ser profeta, de ficar com orgulho, né? Aí Deus falou assim, ó,
Já Eu vou, li te, isso aí. eu vou te dar a pobreza, É, para que você é. não se orgulhe. isso, e eu já li isso aí, acho que no meu escrito também ela diz isso. Que a preocupação dela era que ela se exaltasse pela posição dela e vinha pedir a salvação. Mas aqui, voltando aqui, irmãos, com relação à questão de prosperar, eu até penso que Deus permite que muitas pessoas prosperem aqui nessa terra, porque elas só vão poder usufruir dos bens dessa terra. Porque se nós estivermos apegados nessas coisas da terra, nós podemos perder o céu. Não ajunteis, acho que é o texto de Tiago, né? Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem, né? No céu, né? Porque aí Deus não habita, né? Então, Malaquias 3, 13 a 18 diz assim, ó, o Senhor diz, vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Deus está falando, vocês estão falando de mim e ainda dizem, o que estão falando de ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta em nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que nós estamos arrependidos. Verso 15. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê tudo o que eles fazem dar certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros e ele escutou com atenção o que eles estavam dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão meu povo. Quando chegar o dia em que eu estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Não adianta. Um dia, no ajuste de contas, não adianta o que ele prosperou, não adianta que se Deus não fez isso, se Deus não fez aquilo, se eles tentaram a Deus e ficaram impunes. No dia do ajuste de contas, vocês vão ver a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Daquele que me obedece e daquele que não me obedece. Aí que está a diferença. Então, para nós, hoje aqui é tudo passageiro, essa questão. Mais um pouquinho, estamos aqui, Apocalipse 3,15, eu vou ler para não ganhar tempo. 3, 15 e 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno, e nem és frio, nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É indigesto, repugnante. Um cristão quase cristão. Deus fala, eu prefiro que você seja frio. Porque se você é frio, um dia você vai querer se esquentar. Mas se você é morno, você está alimentando a ideia de que você está muito bem comigo. É melhor que você seja quente ou frio. Porque senão eu vou vomitar da minha boca. Irmãos, é o conselho que tem, é a advertência que tem para o quase cristão. Eu não gosto nada morno. Ou é quente, para mim é frio. Malaquias, ou Miqueias 6,8. Tem o 6,8, 6,13. A partir do verso 6,8 aqui, então tem o Senhor pede o seguinte. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Aqui está o conselho. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andeis humildemente com teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse aqui é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E o que não fizer, Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparem aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então o conselho é, irmão, se Deus está usando esses versos nessa manhã, para apresentar para os irmãos essa advertência, quanto mais a advertência que Deus tem dado para cada um de nós. Conta essa história de uma pessoa que estava
foi a um circo e ele viu os animais presos, o leão preso, cada um animal preso nas jaulas. E ele viu um elefante, um animal tão enorme, quem sabe agressivo, mas quem sabe domado também. Ele estava preso por umas correntes. E aquela pessoa estranhou, porque um animal com tanta robustez era uma corrente extremamente fraca para aquele animal. E ele disse para a pessoa: por que esse elefante está amarrado às suas patas dianteiras com essa corrente tão fina? Né? Ele não pode arrebentar elas e sair agredindo as pessoas? Ele disse: acontece o seguinte, que quando esse elefante foi colocado aí, ele era bem pequeno. As correntes eram fortes para ele. Ele tentou várias vezes romper essa corrente. Hoje ele fica só se mexendo assim, mas ele não força a corrente. Porque quando ele era pequeno, ele tentou arrebentar essa corrente, mas não conseguiu. Hoje ele apenas pensa que ele não pode romper elas. Sabe? Ele pensa que ela é resistente. E com isso, não quero para nós refletir o seguinte: às vezes nós pensamos que não conseguimos. Pensamos que as correntes que nos prendem é muito forte, nós não conseguimos sair. Irmãos, não pense assim. Pense que Jesus vai nos libertar das correntes e das cadeias que ninguém quer nos prender. E com a graça de Deus, irmãos, nós não vamos desistir, porque Ele vai dar-nos força e nós vamos sempre buscar alcançar cada dia mais um degrau na perfeição da nossa vida. Que Deus possa abençoar, você me deseja. Amém. Amém. Qual? 122? É. 2. O que penso de meu mestre, como dele recebi a luz da paz, e mudou-me realmente completamente. Sou Jesus, a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com zelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, como Ele ama-me. Uma vida toda cheia de pecado, da miséria e comando o coração. Ele ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divino ao restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado,
Pai nosso que habita nos céus, obrigado, Senhor Deus, por encontrarmos na Tua palavra palavras encorajadoras, a fim de que nós, Senhor Deus, deixamos do quase para sermos genuínos cristãos. Amém, Senhor. Que Tu nos conceda essa graça, Senhor Deus, esse privilégio que está nos dando enquanto a porta da graça se encontra aberta, a fim de que nós possamos, Senhor Deus, viver uma vida conforme a Tua vontade. Amém. Que através do nosso testemunho possamos alcançar almas para o Teu reino. Conceda-nos o Teu poder, que tanto necessitamos, Senhor Deus, e envia-nos almas sinceras a nós, a fim de que nós possamos compartilhar essa mensagem de salvação que Tu tens para cada um deles. Amém. Conceda as bênçãos sobre cada um que esteve aqui nessa manhã, que vieram aqui, Senhor Deus, para ter um encontro contigo. Amém. Que possa sair daqui, Senhor Deus, alimentados e saciados pela Tua palavra. Amém. E regozijando e revigorando as forças, Senhor Deus, para um dia estar na Canaã celestial. Amém. Fique conosco, dando-nos um restante sábado, onde nós vamos sair para fazer um trabalho que nós colocamos em Tuas mãos. Que pessoas sinceras possam aproximar, para que possa ser um conduto pelo qual o Senhor Deus levarão também outras almas do Teu Espírito. Amém. Supra a nossa necessidade, principalmente as espirituais. Amém. Nós o pedimos em nome de Jesus, completando nossas faltas. Amém.